No vídeo anterior, Rodrigo chegou a um evento ao lado de sua jovem namorada, Thaís, mas foi surpreendido pela presença de sua ex-mulher, Marina, agora mais linda e bem-sucedida do que nunca. O impacto foi ainda maior quando descobriu que seu filho, Léo, tinha autismo e que por anos ele esteve ausente, achando que dinheiro bastava. Determinado a mudar, Rodrigo começou a reconstruir o vínculo com o menino e, pela primeira vez, Marina permitiu que Léo passasse um fim de semana com ele. Enquanto isso, Marina aproveitou o tempo sozinha. E agora Rodrigo se pergunta, ela queria apenas um momento para si ou já seguiu em frente? Rodrigo entrou no apartamento e fechou a porta atrás de si. O silêncio o envolveu de uma forma sufocante. Durante anos, ele voltava para casa tarde, exausto, mas satisfeito com a vida que levava. Um drink, um banho quente, e no dia seguinte ele seguiria sua rotina de sempre, entre reuniões e mulheres que entravam e saíam de sua vida sem deixar qualquer marca real. Mas agora, tudo parecia frio, impessoal. Ele jogou a chave sobre a mesa e passou a mão pelo rosto. Não era só o cansaço. Era a sensação de que, pela primeira vez, sua vida não girava mais em torno de contratos, jantares e ambição desmedida. Pela primeira vez, ele sentia que tinha algo maior para reconstruir. Sentou-se no sofá e fechou os olhos. E então, as lembranças vieram como um filme antigo, projetado em sua mente sem permissão. No começo, tudo com Marina parecia perfeito. Ele se lembrava da primeira vez que a viu, de como se sentiu desafiado por sua postura, por sua inteligência. Enquanto outras mulheres faziam de tudo para impressioná-lo, Marina parecia alheia ao seu charme ensaiado. Ela o fez rir, o fez se sentir visto, e ele a amou, mas não o suficiente. Na época, ele acreditava que sucesso significava ser admirado, que um homem de verdade era aquele que impunha respeito, que fazia todos ao redor desejarem ser como ele. E no meio dessa ilusão, ele a negligenciou. Marina esperava por ele nas noites em que ele dizia que trabalharia até tarde. Mandava mensagens perguntando se ele já estava voltando. Ele, do outro lado, respondia com frases vazias. Só mais um pouco. Já estou saindo. É importante para o negócio. Mas a verdade era que ele gostava da atenção. Gostava de ser aquele homem que todos queriam conhecer. Gostava de ver mulheres olharem para ele com admiração. Gostava da sensação de poder. E nesse processo foi afastando Marina. Primeiro foram as brigas. Ela dizia que sentia sua falta, que queria mais dele. Ele retrucava, dizendo que ela não entendia como as coisas funcionavam. Depois vieram os silêncios. As noites em que ele chegava tarde e ela já estava dormindo. Os dias em que mal conversavam. Até que, por fim, veio a pior parte, o momento em que ela parou de se importar. Lembrou-se de uma noite específica. Marina havia preparado um jantar especial. Algo simples, mas feito com carinho. Ele disse que chegaria a tempo, mas não chegou. Quando finalmente entrou em casa, encontrou a mesa ainda posta, mas a comida já fria. Marina estava sentada no sofá, olhando para a televisão desligada. Ele tentou se explicar, mas ela apenas sorriu, um sorriso vazio, e disse, "Tudo bem." E essa foi a última vez que ela realmente esperou por ele. Agora, sentado naquele sofá, Rodrigo sentia o peso esmagador de cada erro que cometeu. Durante anos, ele achou que poderia simplesmente seguir em frente, que relacionamentos eram descartáveis. Mas agora, vendo Marina florescer sem ele, percebendo que Léo viveu anos sem a presença dele, ele entendia o que realmente perdeu. E o pior de tudo era que talvez já fosse tarde demais. Marina estava diferente, não apenas mais confiante, mas mais realizada. Ele via isso no brilho dos olhos dela, no tom seguro de sua voz. Ela não precisava mais dele.
E então, o pensamento que ele tentava evitar finalmente o atingiu com força. E se houvesse outro homem? Marina havia pedido um tempo sozinha. Mas e se esse tempo fosse para alguém? Quem não iria querer estar ao lado dela? Uma mulher linda, bem-sucedida, inteligente, independente. Ele sabia que, se não fosse o homem que destruiu seu casamento, estaria exatamente onde qualquer outro gostaria de estar. Ao lado dela. Sentiu uma pontada de ciúme. Um medo irracional de que, enquanto ele lutava para reconstruir sua relação com Léo, alguém já estivesse preenchendo o espaço que ele deixou. Mas ele tinha o direito de sentir isso, depois de tudo o que fez? Se Marina estivesse com alguém, teria que aceitar. Mas não sem antes lutar por ela. Pegou o celular, abriu a conversa com Marina e ficou olhando para a tela. Queria mandar uma mensagem. Queria perguntar onde ela esteve no fim de semana. Queria saber se havia alguém. Mas não podia. Se realmente queria Marina de volta, precisava fazer isso do jeito certo, com paciência, com constância. Mostrando que ele não era mais o homem que ela precisou deixar para trás. Com um suspiro pesado, Rodrigo bloqueou a tela do celular e o jogou sobre a mesa. Se quisesse Marina de volta, não poderia apenas dizer isso. Teria que provar. E pela primeira vez na vida, ele estava disposto a esperar. Rodrigo passou os dias seguintes mergulhado em uma rotina que, pela primeira vez, não envolvia reuniões intermináveis, jantares sofisticados, ou noites vazias ao lado de mulheres que ele esqueceria na manhã seguinte. Seu foco era apenas um: Léo. Cada tarde, exatamente às 3 horas, ele estava na porta da escola esperando pelo filho. Sem falhas, sem atrasos. No início, Léo ainda parecia incerto, como se estivesse esperando que, a qualquer momento, Rodrigo fosse desaparecer de novo. Mas pouco a pouco, o olhar do menino começou a mudar. Na quarta-feira, enquanto saíam da escola, Léo parou ao lado do carro e olhou para o pai. "Você sempre vai vir?" A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Ele se abaixou para ficar na altura do filho. "Sempre", respondeu com mais convicção do que nunca. Léo apenas assentiu, como se estivesse testando aquelas palavras, vendo se podia acreditar nelas. Naquela noite, deitado na cama, Rodrigo percebeu que algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez, ele queria que alguém acreditasse nele, não pelo que tinha, mas pelo que era capaz de oferecer. E era aí que as coisas ficavam complicadas. Porque, por mais que se esforçasse para reconstruir sua relação com Léo, uma dúvida não o deixava em paz. Marina. Ela não parecia a mesma mulher que ele deixou para trás. E se fosse honesto consigo mesmo, essa era a parte que mais o aterrorizava. E se ela realmente tivesse seguido em frente? O pensamento o consumia como um veneno lento. Ele se pegava analisando os detalhes mínimos, os momentos em que ela sorria para o telefone, os dias em que parecia mais distraída, a forma como sua postura tinha mudado. E então havia aquele fim de semana. O primeiro em que ela pediu para ficar sozinha. Rodrigo sabia que não deveria, mas abriu o Instagram e digitou o nome de Marina na busca. A página dela era discreta, sem muitas postagens pessoais, mas ele encontrou algumas fotos recentes. Uma taça de vinho em uma mesa elegante. Um livro aberto ao lado de um café. Uma vista da cidade iluminada à noite, nada revelador, nada que apontasse para outra pessoa, mas era isso que o deixava ainda mais inquieto. E se ela estivesse escondendo algo? Ele soltou o celular sobre a cama e fechou os olhos, irritado consigo mesmo. Não podia agir como um homem inseguro. Se Marina estivesse com outra pessoa, ele não tinha o direito de questionar. Mas, droga! Isso o matava por dentro. No dia seguinte, Rodrigo decidiu fazer algo diferente. Quando Léo entrou no carro, ele perguntou: "Você se importa se eu for com você na sua terapia hoje?"
Léo piscou algumas vezes, claramente pego de surpresa. Você quer ir? Quero, se você achar legal. O menino hesitou por um instante. Então, deu de ombros. Tá bom. Rodrigo sentiu o peito relaxar. Ele sabia que, para Léo, aquilo significava mais do que o garoto deixava transparecer. No consultório, Carolina, a terapeuta, os recebeu com um sorriso, mas sua expressão mudou ao ver Rodrigo. Então você veio, disse ela cruzando os braços. Quero entender melhor, ele respondeu. Quero saber como posso ajudar. Ela estudou o rosto dele por um momento antes de assentir. Então sente-se e observe. Hoje, Léo vai me mostrar o que aprendeu na última sessão. Rodrigo ficou ao lado, assistindo enquanto o filho resolvia desafios, falava sobre padrões numéricos e às vezes ficava em silêncio por longos minutos antes de responder. Ele começou a notar pequenos detalhes. O jeito como Léo evitava contato visual quando estava ansioso, como movia os dedos repetitivamente sobre a perna quando tentava organizar os pensamentos. Como ele nunca percebeu isso antes? Quando a sessão terminou, Carolina o chamou para conversar. Foi importante você ter vindo hoje, disse ela. Mas Léo precisa de constância. Ele precisa saber que você não vai embora de novo. Rodrigo assentiu. Eu sei, e não vou. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, ele se pegou pensando em Marina, em como ela lidou com tudo sozinha, em quantas vezes sentiu vontade de ligar para ele e desistiu. Ele precisava vê-la. Quando estacionou na frente do prédio, hesitou antes de sair do carro. Respirou fundo e subiu as escadas até o apartamento. Bateu na porta. Ela abriu poucos segundos depois. Você está aqui tarde, disse, franzindo o senho. Eu queria falar com você. Marina cruzou os braços, avaliando-o. Sobre o quê? Rodrigo a encarou por um momento. Sobre como foi na terapia do Léo hoje, disse, observando a reação dela. Marina piscou surpresa. Ah, sim, já conversei com a doutora Carolina e ela me falou tudo. Tudo bem, então? Ela ficou em silêncio por um instante. Então, deu um pequeno sorriso, um sorriso sincero que ele não via há muito tempo. Obrigada por isso, disse ela. Rodrigo sentiu algo aquecer dentro dele. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu um som vindo de dentro do apartamento. Uma risada masculina. Seu peito gelou instantaneamente. Marina percebeu a mudança na expressão dele e suspirou. Rodrigo. Ele deu um passo para trás. Você tem alguém? Marina ficou em silêncio por um longo momento e então respondeu. Isso importa? O estômago de Rodrigo revirou. Ele queria gritar que sim, que importava, que aquilo o destruía por dentro. Mas não podia. Não agora. Nos vemos amanhã. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de virar as costas e sair dali. O coração batia forte enquanto ele descia as escadas. A sensação de perda era insuportável. E se ele tivesse chegado tarde demais? Ele precisava saber a verdade. E estava disposto a descobrir, custasse o que custasse. Rodrigo entrou em casa e fechou a porta com força, como se quisesse barrar a enxurrada de pensamentos que o atormentava. Jogou as chaves sobre a mesa e se afundou no sofá, passando as mãos pelos cabelos. A risada masculina que ouviu na casa de Marina ainda ecoava na sua mente, misturada com a pergunta que o corroía por dentro. Ela tem alguém? A ideia parecia absurda, ou talvez não. Marina era linda, inteligente e independente. Por que não teria? Mas não era só isso. Será que esse homem já conhecia Léo? Essa era a parte que o destruía. A possibilidade de outro homem entrando na vida do filho, ocupando o espaço que ele deveria preencher. E se esse sujeito quisesse ser uma figura paterna para Léo? Rodrigo sentiu o estômago revirar. Ele nunca pensou que um dia teria que lidar com essa possibilidade, mas ali estava ela, esmagando seu peito como um peso insuportável. Pegou o celular e abriu o contato de Marina. Seus dedos pairaram sobre o teclado.
Mas o que ele diria? Quem estava na sua casa ontem? Não, isso soaria patético. Ele bloqueou o telefone e se jogou no sofá, tentando afastar o pensamento. Mas naquela noite, dormir foi impossível. Na manhã seguinte, Rodrigo tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente estava longe. No escritório, seus assistentes falavam sobre contratos, investimentos e reuniões, mas nada parecia importante. Ele precisava de respostas. Quando saiu para buscar Léo na escola, tomou uma decisão. Ele perguntaria ao filho, de um jeito casual, sem parecer desesperado. Enquanto dirigia, sua mente formulava a abordagem certa. Se Léo soubesse de alguma coisa, ele diria. No caminho para casa, Rodrigo pigarreou, tentando soar despreocupado. Então, Léo, como foi o fim de semana com sua mãe? Foi legal, o menino respondeu, distraído, olhando pela janela. Vocês fizeram algo diferente? Léo pensou por um instante. Ela saiu um pouco, mas eu fiquei com a tia Laura. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Saiu? Léo apenas deu de ombros e começou a falar sobre um jogo novo que tinha aprendido na escola. Ele mudou completamente de assunto. Aquilo fez o coração de Rodrigo gelar. Ele desviou o olhar. Léo nunca se esquivava de perguntas simples. Marina já tinha ensinado o filho a não contar certas coisas. A dúvida se tornou insuportável. Quando chegaram ao prédio, Rodrigo desceu do carro e foi levar Léo até a entrada do apartamento. Mas algo o fez parar. Na porta da frente havia uma sandália masculina. O peito de Rodrigo se apertou, como se algo tivesse sido arrancado de dentro dele. O tamanho era grande, muito grande. Não restavam dúvidas. Havia outro homem ali. Rodrigo sentiu o mundo girar. Ele ficou imóvel, apenas encarando o calçado como se fosse uma sentença de morte. Léo já tinha corrido para dentro do apartamento. Rodrigo queria vê-lo entrar, queria dizer algo para Marina, mas ele não conseguiu. Seu corpo se moveu sozinho. Ele virou as costas e caminhou de volta para o carro, sentindo-se completamente derrotado. Marina apareceu na porta. Ué, Rodrigo! Mas ele já estava dentro do carro, fechando a porta. Ela franziu a testa, estranhando. Ele sempre esperava para se despedir de Léo, mas dessa vez foi embora sem dizer nada. Intrigada, ela caminhou até a janela da sala. E então, o viu. Rodrigo estava no carro, as mãos apertando o volante, o olhar fixo em um ponto qualquer. Seu peito subia e descia rapidamente, como se estivesse sufocando. E então, antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, viu quando ele passou as mãos pelo rosto. Ele estava chorando. Marina sentiu algo revirar dentro dela, mas não se permitiu aprofundar naquele sentimento. Apenas se afastou da janela e voltou para dentro. Ela tinha trabalho a fazer. No dia seguinte, Rodrigo ainda sentia o peso daquela descoberta. Ele mal conseguia se concentrar. E, para piorar, tinha uma reunião marcada bem no horário de buscar Léo na escola e levá-lo à terapia. Por um momento, ele hesitou. Talvez fosse melhor cancelar com Léo e focar no trabalho. Mas então, se lembrou de algo que Carolina havia dito. Léo precisa de constância, não de promessas vazias. Ele não podia errar de novo. Pegou o telefone e ligou para sua assistente. Remarque a reunião para outro dia. Senhor Bastos, esse contrato é importante. Eu sei. Mas meu filho é mais. E desligou. Pontualmente, às 3h, Rodrigo estava na porta da escola. Léo o viu e sorriu de leve antes de entrar no carro. Depois da terapia, Rodrigo o levou de volta para casa. Mas dessa vez não queria subir. Ele não queria ver se aquele homem ainda estava ali. Então, quando chegaram ao prédio, ele permaneceu no carro. Marina, ao perceber que ele não ia subir, desceu para pegar Léo. Ela caminhou até o carro, e quando Rodrigo a viu se aproximar, sentiu o coração falhar uma batida. Ela estava linda.
O cabelo solto caía sobre os ombros e sua postura confiante o lembrava da mulher que ele conheceu anos atrás. Mas havia algo diferente nela. Algo que fez seu peito apertar. Enquanto ela ajudava Léo a descer do carro, Rodrigo percebeu que Marina segurava o celular com uma mão. E, entre um gesto e outro, dava olhadas discretas para a tela. E então, algo quebrou dentro dele. Porque toda vez que ela lia uma mensagem, um pequeno sorriso aparecia em seus lábios. Um sorriso leve, quase imperceptível. Mas Rodrigo viu, e aquilo foi o suficiente para destruir qualquer esperança que ele ainda tivesse. Ele sentiu o sangue gelar. Ela estava falando com alguém. Rodrigo ficou imóvel, o coração disparado, observando Marina pegar Léo pela mão e caminhar de volta para o prédio. Cada passo dela parecia um golpe contra ele. A verdade estava ali. Ela já seguiu em frente. Rodrigo apertou o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ele precisava saber quem era o homem na vida de Marina e o que ele significava para Léo. Ele não podia ficar no escuro, e ele não ficaria. De um jeito ou de outro, ele descobriria a verdade. O fim de semana estava chegando, e Rodrigo já se preparava para buscar Léo. Mas dessa vez havia algo diferente no ar. Era mais um fim de semana que passaria com o filho, mas o primeiro depois de sua desconfiança de que Marina tinha alguém. Ele não conseguia parar de pensar. Marina tinha um namorado? Se sim, esse homem já fazia parte da vida de Léo? O pensamento de outro homem, ocupando um espaço que deveria ser dele, o consumia. Enquanto dirigia para buscar o filho na escola, Rodrigo tentava racionalizar seus sentimentos. Marina tinha o direito de seguir em frente. Ele sabia disso. Mas saber e aceitar eram coisas completamente diferentes. Quando Léo entrou no carro, Rodrigo decidiu que não queria passar o fim de semana naquela cidade. Ele precisava de um tempo longe daquele ambiente sufocante. Léo, que tal uma pequena viagem? O menino olhou para ele curioso. Para onde? Surpresa, Rodrigo respondeu tentando soar animado. E assim pegou a estrada rumo a uma cidade vizinha. O destino, um hotel afastado, cercado por natureza, longe de tudo que pudesse lembrá-lo de Marina e de suas paranoias. O hotel era um refúgio, rodeado por árvores imensas, com um lago cristalino e uma trilha que levava a uma cachoeira escondida. Era o tipo de lugar que Rodrigo jamais teria escolhido antes, mas agora fazia todo sentido. Léo ficou encantado desde o primeiro momento. Seus olhos brilhavam ao observar os pássaros, os peixes no lago, o céu estrelado. Rodrigo estar ali com Léo o fazia sentir algo que há anos ele não experimentava: paz. As horas passaram rápido. Eles caminharam pela trilha, nadaram no lago e, pela primeira vez, Rodrigo se viu genuinamente desconectado do mundo que sempre valorizou. Nenhum evento, nenhum jantar luxuoso, nenhuma ligação de negócios. Apenas ele e o filho. Naquela noite, Léo pegou um caderno e começou a rabiscar números, criando padrões matemáticos. Rodrigo observou com um sorriso. Isso é um desafio para mim? Léo hesitou, depois assentiu. Rodrigo pegou uma caneta e começou a resolver. Dessa vez, não era apenas um jogo. Era um momento entre pai e filho. O domingo chegou rápido demais. Em poucas horas, eles voltariam para casa. No meio da tarde, o telefone de Rodrigo vibrou. Marina. Ele pegou o celular, respirou fundo e atendeu. Oi. Oi. Como foi o final de semana? Ótimo. Léo adorou, Rodrigo respondeu. Ficou um silêncio do outro lado da linha. Então, ela disse algo que fez o estômago dele revirar. Estou perto da sua casa com algumas pessoas. Posso passar para pegar o Léo? Rodrigo ficou mudo por um momento. Pessoas. Era isso. Ela estava com ele. Ela viria com o namorado. Rodrigo tentou manter o tom neutro. Claro.
Me avise quando estiver chegando. Ok, te ligo daqui a pouco. A ligação terminou, mas o nó no peito de Rodrigo apenas crescia. Era isso. Ele finalmente teria que encarar a verdade. Marina seguiria em frente. Com outro homem, e tudo que ele podia fazer era aceitar. Horas depois, quando finalmente chegaram de volta à cidade, o celular de Rodrigo vibrou novamente. Marina, estamos na porta. Rodrigo sentiu o corpo congelar. Era agora. Rodrigo se levantou lentamente, sentindo o peso daquela caminhada até a porta. Antes de sair, lançou um olhar para a janela. E então, viu. No carro estacionado à frente, havia um homem no volante. Marina estava no banco do carona. O coração de Rodrigo parou. O sangue sumiu de seu rosto. Era real. Ela estava com outro, e agora ele teria que enfrentar seu maior medo. O tempo pareceu parar. Rodrigo ficou ali, parado, encarando o carro. Seu coração batia tão forte que ele mal conseguia respirar. Marina estava sentada no banco do carona, e um homem estava ao volante. Seu peito apertou. Ele sentia o gosto amargo da derrota antes mesmo de confirmar o que temia. Ele estava prestes a perder Marina. Engolindo em seco, deu alguns passos até o veículo, forçando a postura firme, como se aquilo não o afetasse. Mas afetava. Cada fibra do seu ser queimava de ciúmes, de arrependimento, de frustração. Antes que pudesse processar qualquer coisa, Léo abriu a porta do carro e pulou na direção da mãe. Mãe, o fim de semana foi incrível. Marina sorriu ao ver o filho tão animado. Ela o segurou para abraçá-lo. Foi mesmo? Me conta tudo. Rodrigo observou a cena, o peito ainda apertado. Mas logo foi arrancado de seus pensamentos quando ouviu o barulho da porta do motorista abrindo. Uma voz grave e familiar ressoou. Grande Rodrigo, que saudades de você, meu querido. Rodrigo piscou confuso. Ele conhecia aquela voz. Quando seus olhos finalmente focaram no homem à sua frente, tudo fez sentido. Era Eduardo, seu ex-cunhado, o irmão mais velho de Marina. O peso em seu peito desapareceu quase instantaneamente. Não era um namorado. Era Eduardo, a sandália na porta, o riso dentro do apartamento. O homem com quem Marina estava passando tempo. Era apenas o irmão dela. Rodrigo teve que se segurar para não rir de alívio. Ele passou dias atormentado por uma ideia que nunca existiu. Eduardo, meu Deus, quanto tempo! Rodrigo disse, agora realmente surpreso e feliz. Os dois se abraçaram com força, uma energia genuína no encontro. Eduardo sempre foi um cara bacana. Eles costumavam se dar muito bem antes do divórcio. Eduardo bateu no ombro de Rodrigo. Marina me contou que você tem passado mais tempo com o Léo. Cara, eu nem sei o que dizer. Isso é incrível. Rodrigo olhou para Marina, que mantinha um olhar cauteloso, mas não interferiu na conversa. Eu tô tentando recuperar o tempo perdido, Rodrigo admitiu, sem rodeios. Eduardo assentiu. Bom, o importante é estar aqui agora. Léo olhava animado para os dois. Tio Eduardo veio me visitar. Ele tá morando com a mamãe por uns dias. Marina sorriu levemente. Ele está passando um tempo comigo. Teve alguns problemas no casamento e precisou de um lugar para pensar. Rodrigo absorveu aquela informação. Então era isso. Todos aqueles dias de paranoia, as suposições, o ciúme, tudo baseado em um mal-entendido. Ele quase suspirou de alívio. Quase, porque apesar de tudo, Rodrigo sabia que isso não mudava o fato de que Marina poderia sim seguir em frente a qualquer momento, e se isso acontecesse, ele precisava estar pronto para lidar com isso. Mas agora, naquele momento, ele queria apenas aproveitar a sensação de alívio. Quando Eduardo e Marina disseram que precisavam ir, Rodrigo teve uma ideia. Por que vocês não vêm jantar aqui em casa amanhã? Ele sugeriu, tentando soar casual. Marina ergueu uma sobrancelha, surpresa. Eduardo sorriu. Seria ótimo. O que acha, Mari? Marina hesitou por um momento.
Olhou para Léo, que a observava com expectativa, e suspirou. Tudo bem, podemos ir. O rosto de Léo se iluminou. Vocês vão jantar juntos? Todos nós? Rodrigo sorriu. Sim, campeão, todos nós. Léo pulou de alegria, claramente animado com a ideia. Marina apenas assentiu. Então, até amanhã. Rodrigo ficou parado ali, observando o carro se afastar. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Agora que sabia a verdade, ele tinha certeza de que poderia reconquistar sua família. Ele já havia provado que amava Léo. Agora precisava provar para Marina que também merecia uma segunda chance. E desta vez, ele não cometeria os mesmos erros. A manhã do dia seguinte amanheceu com um céu limpo e um sol brilhante. Mas Rodrigo sentia como se uma tempestade estivesse prestes a cair dentro de si. Ele se levantou cedo, incapaz de dormir direito. O jantar daquela noite não era apenas uma refeição. Era um teste. Ele já havia conquistado Léo. O filho agora o esperava na saída da escola, mandava mensagens sobre o dia e até pedia para passar mais tempo com ele. Mas Marina ainda era um mistério. Havia momentos em que ele sentia que ela amolecia, que talvez ainda houvesse algo ali entre eles. Mas então vinha o olhar cauteloso dela, as barreiras invisíveis que o mantinham a uma distância segura. Ele não podia apressá-la, mas podia provar que estava disposto a lutar. Com isso em mente, passou o dia organizando cada detalhe do jantar. Pediu para sua governanta preparar um menu impecável, com os pratos preferidos de Marina e Léo. Escolheu o melhor vinho, pensou na iluminação, na trilha sonora leve ao fundo. Nada de exageros. Ele queria que aquela noite fosse natural, aconchegante. Queria que Marina se sentisse em casa novamente. Quando buscou Léo na escola, percebeu que o menino estava inquieto no banco de trás. Ansioso para hoje? Rodrigo perguntou. Léo balançou a cabeça afirmativamente. Vai ser legal. Nunca vi a mamãe e você juntos assim. Só nós. Tipo uma família. Bom, aquelas palavras bateram forte no peito de Rodrigo. Uma família. Era isso que ele queria. Vai ser uma noite especial, Rodrigo prometeu, apertando levemente o ombro do filho. Eles seguiram para a casa onde passaram a tarde juntos. Rodrigo mostrou a Léo cada detalhe que preparou para o jantar, e o menino parecia radiante. Quando o relógio marcou 7:30 da noite, a campainha soou. Rodrigo respirou fundo antes de abrir a porta, e então ali estava ela, Marina, deslumbrante. Ela usava um vestido azul que realçava sua pele dourada. O cabelo solto caía em ondas suaves, e o perfume delicado dela atingiu Rodrigo antes mesmo que ele pudesse dizer qualquer coisa. Ele ficou mudo, apenas a observando. Eduardo riu ao lado dela, cruzando os braços. Você vai deixá-la entrar ou vai continuar olhando assim, irmão? Rodrigo piscou, sentindo o rosto esquentar. Marina riu levemente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Você está incrível. Marina agradeceu, mas desviou o olhar rapidamente, sem querer dar a ele a vitória de ver o quanto suas palavras a afetavam. Eles entraram e a noite começou. O jantar foi leve e descontraído. Eduardo tinha um talento para transformar qualquer conversa em algo engraçado. Léo ria das piadas do tio e Marina parecia relaxada. Rodrigo aproveitava cada segundo. Por um momento, eles realmente pareciam uma família de novo. Mas ele queria mais. Após o jantar, Léo chamou Eduardo para mostrar o quarto novo. E então, Rodrigo e Marina ficaram sozinhos. O silêncio entre eles era carregado. Marina foi a primeira a falar. Eu preciso admitir, Rodrigo, estou surpresa. Você realmente está diferente. Ele segurou o olhar dela. Porque eu sou diferente, Marina. Ela suspirou, cruzando os braços. O que você acha que mudou? Rodrigo respirou fundo. Eu percebi o que perdi.
Ele olhou diretamente para ela. E percebi que ainda posso ter de volta, se você me permitir. Marina abriu a boca para responder, mas ele ergueu a mão, pedindo que esperasse. Não estou te pressionando. Você pode ter o tempo que precisar. Eu só quero que saiba que eu estou aqui, que eu vou continuar aqui. Não importa quanto tempo leve, eu vou lutar por nós. Marina sentiu o coração disparar. Ela queria resistir, queria se proteger. Mas Rodrigo estava sendo sincero. Ela nunca o viu assim antes. Antes que pudesse responder, Léo e Eduardo voltaram para a sala, rindo sobre algo. Marina se afastou ligeiramente. Rodrigo entendeu. A conversa não estava encerrada, mas ainda não era a hora de terminá-la. Antes de irem embora, Marina quis ver o quarto de Léo. Quando entrou, ficou surpresa. Havia prateleiras organizadas com os livros e jogos favoritos de Léo, um mural com desenhos e desafios matemáticos. O espaço tinha sido pensado para o filho. Foi tudo ideia do Léo, Rodrigo explicou, orgulhoso. Ele disse que queria um canto dele aqui. Léo se aconchegou na cama, pegando um dos livros de desafios. Marina passou a mão pelo mural, absorvendo cada detalhe. Ela olhou para Rodrigo. Você realmente fez isso. Rodrigo assentiu. Eu quero que ele saiba que sempre terá um lar comigo, que eu estou aqui. Ela não respondeu. Apenas assentiu, sentindo algo crescer dentro dela. Na despedida, Rodrigo caminhou até o carro com eles. Quando Léo e Eduardo entraram, Marina virou-se para Rodrigo para se despedir. Foi um gesto natural. Mas então, Rodrigo fez algo que a pegou de surpresa. Ele a puxou para um abraço. Marina congelou. Por um instante, ela sentiu que o tempo retrocedia. O cheiro dele, o calor do corpo, a forma como ele a envolvia. E pior, ela gostou. Seu coração deu um salto. Ela fechou os olhos, absorvendo aquele momento. Mas então, a razão falou mais alto. Ela se afastou. Rodrigo a olhava com intensidade. Boa noite, Marina. Boa noite, Rodrigo. Ela entrou no carro, tentando ignorar o turbilhão dentro de si. Em casa, Eduardo percebeu que Marina estava diferente. Ok, pode falar. O que está acontecendo na sua cabeça? Marina hesitou. Eu ainda amo o Rodrigo. A confissão saiu sem que ela percebesse. Eduardo sorriu levemente. Você sempre amou Marina. Ela passou a mão pelo rosto. Mas e se ele mudar de novo? E se eu der uma chance e acabar me machucando? Eduardo pegou um copo d'água e se encostou no balcão. Olha, ninguém pode garantir o futuro. Mas sabe o que eu aprendi? A gente só se arrepende do que não tenta. Marina mordeu o lábio. Eu sei que ele errou, mas eu também sei que ninguém ama essa família como ele. Eduardo assentiu. A mulher edifica o lar, Marina. Se você ainda sente algo, lute por isso. Não deixe o medo definir sua história. Marina suspirou. Eu só queria que alguém dissesse isso para minha esposa também. Eduardo brincou, tentando aliviar o peso da conversa. Marina sorriu, mas por dentro ainda estava confusa. Quando entrou no quarto, fechou a porta e sentou-se na cama. Tudo dentro dela estava um caos. Olhando para o celular, viu uma mensagem de Rodrigo. Boa noite, Marina. Durma bem. Seu coração deu um salto. Ela olhou para a tela por longos segundos, hesitante. E então, digitou uma única resposta. Boa noite, Rodrigo. Quando apagou a luz, percebeu que pela primeira vez em muito tempo, seu coração não estava decidido. Ela deveria seguir em frente? Ou dar uma chance ao amor novamente? No dia seguinte, o sol entrava pelas cortinas do apartamento de Marina, iluminando suavemente o ambiente. Ela estava na cozinha, preparando o café, quando Léo apareceu correndo, animado. Mãe, o papai falou que hoje tem uma surpresa para a gente. Marina se virou para Léo, franzindo a testa. Surpresa? Léo assentiu energicamente. Sim, e o tio Eduardo também tem que ir. Do outro lado da mesa, Eduardo, que terminava de tomar seu café, ergueu uma sobrancelha curioso. Bom, se for comida de graça, estou dentro. Marina riu,
mas no fundo um frio na barriga se formou. O que Rodrigo estava planejando? Outro jantar novamente? Do outro lado da cidade, na casa de Rodrigo, ele organizava cada detalhe com atenção. Queria que tudo estivesse perfeito novamente, porque aquela noite significava muito. Ele ia fazer um novo jantar e queria mostrar para Marina que estava realmente mudando, que estava disposto a lutar por sua família, mas sem pressa, sem cobranças. Além disso, pensava em Eduardo, que ainda lidava com sua crise no casamento. Talvez com um pouco de ajuda, pudesse dar ao cunhado uma chance de consertar sua própria história também. Quando Marina, Léo e Eduardo chegaram, o clima era acolhedor. A mesa estava posta com elegância e as luzes suaves davam um tom íntimo ao ambiente. Marina olhou ao redor surpresa. O cheiro de comida caseira se espalhava pelo ar. Mas o que realmente chamou sua atenção foi um grande mural no canto da sala. Fotos de momentos especiais estavam ali. Léo ainda bebê nos braços dela. Marina e Rodrigo sorrindo em uma viagem antiga, Eduardo segurando Léo nos primeiros anos de vida. E, bem no centro, uma frase escrita à mão. Família é onde sempre podemos recomeçar. Marina sentiu o coração apertar. Eduardo olhou para Rodrigo, depois para o mural, e deu um sorriso surpreso. Você fez isso? Rodrigo assentiu, olhando diretamente para Marina. Eu quero que a gente construa algo novo, mas no tempo certo. Ela desviou o olhar, tentando processar aquilo. Por que ele estava sendo assim agora, tão diferente do homem que ela conhecia? Léo puxou Eduardo pelo braço, ansioso. Tio, vem ver o que eu tenho para te mostrar. Os dois subiram as escadas rindo e de repente Marina e Rodrigo ficaram sozinhos na sala. Ela cruzou os braços, tentando ignorar a forma como o coração batia mais rápido quando ele a olhava daquele jeito. Você sempre foi bom com gestos grandiosos, Rodrigo, mas será que consegue manter essa mudança quando não houver uma plateia? Ele se aproximou, a voz baixa e sincera. Eu sei que demorei para entender o que realmente importa, mas agora eu sei. E estou disposto a provar. Um dia de cada vez. Marina respirou fundo. E se eu não puder confiar que você não vá mudar de novo? Rodrigo segurou delicadamente as mãos dela. Eu te dou o tempo que precisar, mas preciso que saiba. Eu nunca quis algo tanto na minha vida como quero consertar isso. Os olhos dela brilharam por um instante, como se uma parte de si estivesse tentada a acreditar. Mas antes que pudesse responder, a voz de Léo ecoou do andar de cima. Mãe, o papai tem uma surpresa para o tio Eduardo. Ela franziu o senho, confusa, e trocou um olhar curioso com Rodrigo antes de subir com ele para ver o que estava acontecendo. No quarto de Léo, Eduardo estava sentado na cama, observando o sobrinho explicar entusiasmado suas invenções. Rodrigo entrou no quarto e cruzou os braços, olhando para o cunhado. Eduardo, tem alguém que quer falar com você. O homem franziu a testa, sem entender. Rodrigo pegou o celular e fez uma chamada de vídeo. Na tela apareceu uma mulher loira, de olhos claros e um sorriso hesitante. Era Ana, a esposa de Eduardo. O rosto dele se transformou no mesmo instante. Ana? Sim, eu queria falar com você. O silêncio preencheu o ambiente. Eduardo ficou paralisado, como se não soubesse se aquilo era real. Rodrigo olhou para Marina e segurou a mão dela. Vamos dar um momento para eles. Marina o seguiu para fora do quarto, ainda tentando absorver o que estava acontecendo. Na sala, ela o encarou. Você fez isso pelo meu irmão? Rodrigo sorriu de canto. Ele só precisava de um empurrão, assim como eu precisei. Ela ficou em silêncio, estudando-o. Eu queria poder acreditar que as pessoas mudam tão fácil. Rodrigo se aproximou mais um pouco. Eu não mudei fácil, Marina. Eu só percebi que estava perdendo tudo o que realmente importava. O ar pareceu ficar mais denso entre eles.
Rodrigo tocou o rosto dela delicadamente. Eu não vou pedir para você decidir nada agora. Mas, se ainda houver algo entre nós, espero que um dia você me diga. Marina fechou os olhos por um momento. Sentia, sabia. Havia amor ali. Sempre houve. O passado ainda doía, mas o presente mostrava que talvez o amor sempre encontrasse um caminho. Pouco depois, Eduardo desceu as escadas com um sorriso novo no rosto. Bom, parece que vou pegar um voo em breve. Marina sorriu. Rodrigo ajudou a consertar o que parecia perdido. Eduardo olhou para o ex-cunhado, depois para a irmã. Talvez ele possa consertar mais do que isso. Marina desviou o olhar por um instante, mas então soltou uma risada suave, balançando a cabeça. Antes que pudesse pensar duas vezes, deu um passo à frente e abraçou Rodrigo. Ele ficou imóvel por um segundo, surpreso, mas então a envolveu com força, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. Era como voltar para casa depois de anos perdido. Léo, que observava tudo do topo da escada, arregalou os olhos e correu na direção dos pais, abraçando-os ao mesmo tempo, apertando-se entre os dois. Eu sabia, ele disse animado, olhando de um para o outro. Eu sabia que a gente era uma família. Rodrigo e Marina trocaram um olhar carregado de emoção. Ela tocou o rosto dele suavemente, e ele segurou a mão dela, sentindo como se estivesse segurando algo precioso demais para ser perdido outra vez. Sem hesitar, Rodrigo se inclinou e a beijou. Foi um beijo calmo, cheio de promessas silenciosas, um beijo que dizia tudo o que as palavras nunca conseguiriam expressar. Marina não recuou. Pelo contrário, se entregou ao momento, porque ali, nos braços dele, com Léo entre eles, ela percebeu algo que evitou por muito tempo. Ainda havia amor. E dessa vez, eles estavam prontos para fazê-lo dar certo. Fim. E aí, pessoal? Agora queremos saber de vocês. De 0 a 10, qual nota essa história merece? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você torceu por essa família, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais histórias emocionantes como essa. E aí, será que esse amor realmente merecia uma segunda chance? Conta pra gente nos comentários.